Vamos para mais um filme de análise de filme ou série. O vídeo de hoje vai ser uma análise sobre o filme American Underdog. E aí eu vou falar bastante da importância, do que um parceiro ou uma parceira pode fazer com que você se mantenha motivado ali para alcançar os seus objetivos. Fica aqui comigo. Olá, sou a Lara D'Almeida, seja bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho, porque assim que eu postar vídeos novos, você vai ser notificado. Então, eu vou fazer um recorte desse filme, como em todos os outros vídeos de análise. Esse filme, ele vai contar a história de um jogador de futebol americano, em como ele conseguiu se manter motivado, apesar da idade, já ter, então, passado da idade para ser convocado para jogar pela NFL, que é a liga de futebol americano, mais importante no mundo, eu acho, a Liga de Futebol Americano dos Estados Unidos. Então, rapidamente, a história do jogador, ele, então, desde muito novo, treinava, futebol americano, gostava, o pai gostava muito, enfim. E aí ele foi estudando, ele foi para a universidade, jogou pela universidade, teve uma proposta para um grande clube, mas ele ficou dias lá porque ele acabou tendo alguns comportamentos inadequados, nem tão inadequados. O treinador pediu para que ele se apresentasse ali, fizesse jogadas, enfim, ele pediu um tempinho maior porque ele estava chegando, ele queria entender melhor a estratégia, enfim, perdeu a oportunidade ali naquele momento. Ele volta para casa, ele já terminou a faculdade e ele vai procurar um emprego e ele encontra um emprego como um repositor de uma loja, então de que repõe mercadorias. Nesse percorrer aí do caminho, do desenvolvimento dele, durante a universidade, e o futebol, que ele era atleta universitário, ele conhece uma mulher, se apaixona por essa mulher e essa mulher, ela já tinha tido um primeiro relacionamento, então ela foi casada e ela tinha 2 filhos, ela estava separada e ele, mais jovem, ainda na universidade, enfim, ainda treinando, batalhando para conquistar o grande sonho dele, que era se tornar jogador de futebol americano profissional. O filme vai passando, ele tem essa grande oportunidade e ele perde, no momento ideal, numa idade adequada, mas ele não desiste, então ele continua treinando por conta própria e trabalhando nessa loja aí como repositor. E aí, num determinado momento, ele assume essa relação com essa mulher e com 2 filhos, então numa situação complicada financeiramente, até porque ele era jovem, tinha um emprego que ganhava muito pouco, tinha um sonho importante, mas a mulher já tinha uma responsabilidade muito maior porque tinha 2 filhos, um filho inclusive com problemas. Essa criança no banho, o pai acabou derrubando, ela bateu a cabeça, enfim, trouxe uma série de danos para esse menino. O personagem principal tinha muito apego a esse menino, eles criaram um vínculo importante, enfim. Então assim, ele passou por diversas situações difíceis, financeira, de frio, nos Estados Unidos, então eles não tinham dinheiro às vezes pro aquecedor e tinha as 2 crianças. Então assim, foram muitas situações complicadas, de muita responsabilidade, que poderiam ter feito com que ele desistisse desse sonho. Mas a todo tempo, a mulher dele, ela vai incentivando, ela diz o tempo inteiro, não abra mão do seu sonho, não desista. Enfim, aí foram acontecendo uma série de questões, ele foi se destacando, ele começou a ganhar dinheiro e ela se afasta dele, porque ela percebe que ele tá numa crescente, ela tem 2 filhos, mas ele vai atrás dela também, porque gosta muito dela, enfim. Então eles conseguem ter uma relação de muito companheirismo, apesar de todas as dificuldades, enfim. E o que eu gostaria de chamar a atenção é principalmente dessa questão. Então assim, ele tinha um sonho, ele tinha um objetivo muito claro, desde a infância, que ele batalhou por aquilo, durante a vida escolar, depois na universidade, depois mesmo na universidade não tendo conseguido, ele foi trabalhar e continuou treinando, continuou batalhando, para se manter em forma, enfim, para manter as habilidades, porque a gente treina, eu falo tanto aqui, no canal da importância a gente treinar as habilidades. Como é que a gente treina? Repetindo, repetindo. Então ele foi treinando as habilidades relacionadas ao jogo, ao esporte. E aí, em algum momento lá na frente, ele teve a oportunidade, vai se destacando, vai morar em outro lugar, se distancia da família, e ainda assim ele sentia falta. Então ele percebia que quanto era importante na vida dele e o quanto ela o tempo inteiro dizia para ele não abrir mão do sonho dela. Então a gente tem que ficar muito atento, porque a gente já sabe que o ambiente modula comportamento. O que significa isso? As pessoas com que eu me relaciono, as atividades em que eu estou inserido no meu dia a dia, elas vão influenciar muito no meu comportamento, ou seja, eu vou ter uma tendência a reproduzir aquelas situações que eu vivo no meu dia a dia. Então, se eu tô num ambiente saudável, de qualidade de vida, a tendência é que eu reproduza esse tipo de comportamento. Se não, mesma coisa, Se não é tão saudável, a tendência para que eu
reproduza ações não saudáveis, ela é maior. Então a gente tem que ficar atento nesse sentido, né? Que tipo de parceiro será que nós somos? O quanto a gente propicia momentos de qualidade, falas de motivação, de qualidade para o parceiro, e o quanto isso também é recíproco numa relação. Então, quanto é importante a gente dividir os nossos objetivos, o parceiro com a parceira, e observar se o parceiro ou a parceira dão esse mesmo valor pra gente e nos motivam. Isso é fundamental, isso vai fazer diferença, e não é só para a vida de um, né, do parceiro, isso é importante para a vida do casal, da família. Então, construir em conjunto, conversar, dialogar sobre o objetivo, que pode ser individual, pode ser da família, e principalmente entender o quanto o parceiro ou a parceira se motiva e motiva a gente, ou quanto em alguns momentos, pelo contrário, né, um parceiro ou a parceira pode nos desmotivar. E isso vai ser bastante importante, porque também vai influenciar diretamente no relacionamento, né? Então, um relacionamento em que um parceiro não apoia o outro, desmotiva, muito provavelmente vai ser um relacionamento pouco saudável, e isso vai ficar claro em várias atividades, ações e dificuldades no dia a dia. Então, é bem legal, esse filme é bem legal, mas eu queria fazer esse destaque. Então, pra gente olhar pra nós, né? Então, como parceiro, como parceira, como é que eu tô me envolvendo nessa relação e motivando, batalhando junto ao meu objetivo com o meu parceiro, com uma parceira, e como é que isso acontece também em relação ao parceiro com você, tá bom? Esse é o vídeo. Se você tiver indicações de filme ou séries, comenta aqui comigo, porque assim que possível eu gravo um novo vídeo pra vocês. Até logo!